O senador e pré-candidato à presidência da Colômbia, Miguel Uribe, morreu hoje. Ele foi baleado num comício em Bogotá em junho. A notícia foi confirmada pela esposa de Miguel Uribe nas redes sociais. Pois é, eliminaram nesta segunda Miguel Uribe, um fortíssimo candidato à presidência da Colômbia. Lembrando que Miguel Uribe era um líder de direita e que só prova mais uma vez como a esquerda é hipócrita e assassina e nojenta também, que é eliminando os seus adversários políticos, porque para ela não importa os meios, ela tem que estar no poder a qualquer custo, seja o custo de uma vida ou várias vidas. Assim como tentou também acabar com a vida de Jair Bolsonaro, mas Deus foi maior na vida dele. E nós já vamos falar disso daqui a pouco. Então, se você deseja saber mais sobre essa denúncia, fique até o final do meu vídeo. Não se esqueça de dar o seu joinha, se inscrever aqui no canal e compartilhar geral, porque este não é um vídeo que você vê e nem verá por aí. Claro, devido ao risco da notícia. Mas fazer o que, né? Se eu sou o Sandro Sabag, sem medo da verdade, em luta pela nossa liberdade. Então, mas antes de falarmos sobre a denúncia de quem mandou matar Jair Bolsonaro, nós vamos falar aqui um pouco sobre os métodos da esquerda para usurpar o poder. Como falei que Deus foi grande na vida de Jair Bolsonaro, nós não podemos nos esquecer também que Deus foi gigante na vida de Donald Trump. Como o mundo todo assistiu atônito, como tentaram eliminá-lo de uma forma até de certo ponto fácil para o profissional que era. Pois o atirador estava a 450 metros de distância com uma AK-47 e câmera ainda por cima. Quer dizer, eles achavam que estava no papo, mas não contavam que Deus estava com Donald Trump, assim como esteve com Jair Bolsonaro no atentado que tentaram tirar a sua vida. Então, meu amigo e minha amiga, eu quero te falar que se você é de direita, não tem força e poder maior para te proteger do que estar com Deus. Para estar com Deus, a primeira coisa é fazer a sua vontade, é lógico. Que prova que tanto Jair Bolsonaro, assim como Donald Trump, são pessoas boas e do bem. Senão, Deus não os protegeriam e nem os livrariam do mal que a esquerda assassina tentou contra eles. Mas mesmo assim, dependendo da época ou do local, os caras matavam assim mesmo, sem dó. Não porque esses não estivessem sem Deus, mas porque talvez já tinham cumprido seu papel de despertar as pessoas contra o mal que queriam dominá-los e controlá-los, escravizá-los também. E claro que tem vários exemplos diante de toda a história da humanidade, guerras, conflitos e matanças absurdas, sem o menor sentido, mas eu vou me ater aqui a falar do comunismo, que quer você queira ou não, ou quer você acredite ou não, a gente está ou estava caminhando para isso. Por que estou falando estava? Porque Deus não pensou só nos americanos quando salvou Donald Trump, mas também em nós, brasileiros. Você pode ter certeza disso. Mas o que eu quero lhes mostrar agora é não mais uma fala minha, mas a fala de um padre que aparecia direto aí no Fantástico da Globo, alguns anos atrás. Vejam só o que esse padre fala sobre os comunistas. Meu pai era deputado em Madrid, na época do comunismo. Os comunistas tinham matado mais de 15.000 padres. Não sei se existem hoje tantos no Brasil. 15 mil? 15.000 padres. Nossa. Incendiaram conventos, mataram freiras. Esse ódio dos comunistas ateus contra o catolicismo. Bom, vocês viram aí. Esse é o padre Quevedo falando um pouco da história, falando que em Madrid, na época em que os comunistas dominavam, os comunistas mataram 15 mil padres. Para você ver o que é o comunismo. Essa ideologia satânica que não é só contra o capitalismo, não, mas ela é principalmente contra tudo que é de Deus. Ela é contra tudo que é vida. Não é à toa que ela é a favor do aborto e ideologia de gênero nas escolas, né? Mas uma pergunta que te faço agora: você se considera uma pessoa de Deus e apoia o comunismo? Me desculpa, mas alguma coisa aí não está batendo bem aí. Então vamos lá deixar o padre terminar a sua história. E meu pai era deputado e defendia, e defendia, e defendia. Le mandaram a trabalhos forçados. Mas outros deputados conseguiram que meu pai voltasse. E continuou defendendo, e ameaçavam-no, e continuou defendendo o catolicismo e criticando o comunismo. Então, preso, eu tinha 7 anos quando fui vê-lo, e me lembro que um tio meu, minha mãe era inglesa, e um irmão da minha mãe inglesa, meu pai disse: olha, vocês fingem que aqui está tudo desordenado, que são marido e mulher, e tirem as crianças de aqui e levem.
mas como que vão ficar longe de tal? E quem vai cuidar deles? E ele respondeu, dos filhos dos mártires Deus cuidará. E com efeito, depois o fuzilaram, e a última coisa que meu pai gritou, fuzilaram que teu pai? exemplo, fuzilaram, eu tinha 7 anos, e quando a última coisa que ele gritou foi, viva Cristo Rei! Pois é, fuzilaram o pai do padre Quevedo. Mas você pode até dizer que isso faz tempo. Na verdade, isso aconteceu no ano de 1936. E você pode estar achando que isso eles não fazem mais. Então veja só mais uma vez aqui, porque eu já mostrei isso em alguns outros vídeos, algo de pouquíssimos anos atrás, o que um esquerdista comunista falou. É assim que nós vamos enfrentar os conservadores. Radicalizando a luta de classe. Mas qual vai ser o nosso diálogo com esse setor? Com o setor conservador? Veja, o setor conservador é perigoso porque lança suas garras na consciência da classe trabalhadora. É nela que nós temos que nos defender contra essa ofensiva conservadora. E não no diálogo com eles. Nós sabemos que você é nosso inimigo. Mas considerando que você, como afirma, é uma boa pessoa, nós estamos dispostos a oferecer a você o seguinte: um bom paredão, onde vamos colocá-lo na frente de uma boa espingarda, com uma boa bala, e vamos oferecer, depois de uma boa pá, uma boa cova, né? Com a direita e o conservadorismo, nenhum diálogo, luta. Pois é, tá aí. Essa é a esquerda que quer o comunismo para o nosso Brasil e para as nossas famílias. Eu não quero aqui instigar o ódio, mesmo porque nós conservadores e de direita não somos assassinos como eles, né? Mas é preciso mostrar um vídeo desse para perguntar a você: e aí, você vai deixar isso acontecer no nosso Brasil? Para depois ter que fazer como o pai do padre Quevedo fez, ser morto e mandar seus filhos embora, ou ter que sumir junto com eles desse lindo e abençoado país? Pois é, eu digo, é preciso lutar, é preciso reagir enquanto ainda há tempo. Mesmo assim, jamais esqueçamos que Deus está conosco, porque Deus está com quem é bom e faz o bem. Como lutar pela liberdade e prosperidade da sua família e do seu país. Mas aqueles que são maus já estão fadados ao fracasso. Então não há o que temer. Por isso eu, Sandro Sabag, venho sem medo da verdade em luta pela nossa liberdade, revelar os mandantes do atentado a Jair Messias Bolsonaro. Então, como você sabe que essa notícia é uma bomba, já me ajuda a compartilhar esse vídeo, porque o Brasil e o mundo precisam saber. E é com toda a coragem que eu vou lhes falar aqui sobre essa denúncia gravíssima que chegou até mim. Mas antes é preciso falar da matéria que saiu no Wall Street Journal, que diz que o STF aplicou o golpe no Brasil, está censurando críticos e prendendo opositores, e que acusa Moraes de golpe de Estado e politização do STF. E agora Moraes? E agora STF? Simplesmente o Wall Street Journal, o maior jornal dos Estados Unidos e também o segundo jornal mais influente do mundo, fala isso. Então, Moraes, o mundo todo já sabe o que você fez e o STF também. Mas eu estou aqui mostrando isso porque é preciso falar sobre isso antes, e no final você vai entender porque, como diz o Wall Street Journal, o problema em Brasília começou em 2019, quando o Supremo Tribunal Federal alegou ter sido vítima de calúnias e ameaças e invocou uma norma interna que lhe conferia o poder de instaurar inquéritos secretos sobre supostos crimes contra seus membros, escreveu Mari. Primeiro, instaurou o inquérito das fake news, assumindo-se como iniciador, investigador e juiz. Isso foi uma violação dos direitos constitucionais dos brasileiros, que têm o direito de ter seus processos criminais julgados em tribunais locais e estaduais. É isso mesmo. E aí, cadê a soberania do Brasil, eu pergunto? Mas o fato que eu quero chegar é na questão de que mais de 2 dezenas de ONGs brasileiras receberam 207 milhões de reais da USAID. E o importante nisso tudo é saber que as investigações em curso pelo governo Trump expõem uma lista gigantesca de organizações brasileiras responsáveis por interferir diretamente no processo eleitoral, implementação da censura e ampliação de projetos ligados às pautas da esquerda. Inclusive a Rede Globo
e toda a sua cadeia jornalística, o Estadão também. O que faz a gente poder imaginar que muitas empresas de checagem, como a Boatos.org e a Lupa, da qual não estou as acusando de nada, mas se até a Rede Globo, que é a maior empresa de comunicação do país, recebeu dinheiro para defender o Lula e ir contra o Bolsonaro, porque não as empresas de fact-checking, também, como diz o próprio Mike Pence. O ex-secretário do Departamento de Estado dos Estados Unidos, Mike Pence, confirma que a CIA interferiu nas eleições de 2022 no Brasil para impedir a reeleição do ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, e viabilizar a vitória do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Vale lembrar que o americano citou diretamente a Rede Globo e outros grandes jornais nacionais, como o Estadão, que teriam fechado o acordo para fornecimento de plataformas norte-americanas para checagem de fatos. Depois, representantes dessas agências se orgulharam, em alguns momentos, por ter influenciado nas eleições brasileiras com atos e notícias contra Bolsonaro. Pois é, e eles próprios dizem, os representantes dessas empresas contratadas para checagens de fato, dizem que se orgulharam de influenciar nas eleições para prejudicar Bolsonaro. Então a pergunta que faço é, seria verdade ou não a matéria que o Boatos.org e a Lupa fizeram ao dizer que é falso, que um militar delatou supostos mandantes da facada em Bolsonaro? E para você entender melhor dessa denúncia, ela diz: denúncia gravíssima vem à tona depois de anos de silêncio. Finalmente alguém com coragem rompe o cerco da censura e revela os bastidores do atentado contra Jair Bolsonaro em Juiz de Fora. O nome dele é Luiz Antônio Manhattan, um militar destemido que veio a público afirmar com provas os verdadeiros mandantes da facada. É bom dizer que só as provas que não apareceu até agora, mas é assim que diz a postagem. Também seria muito difícil encontrar, qualquer prova, já que o seu Adélio tem o celular mais protegido do mundo, que ninguém pode mostrar nada dali. Por falar nisso, eu vi um post em que o Elon Musk estava oferecendo milhões para dar ao Mark Zuckerberg para ele liberar as conversas do Alexandre de Moraes do seu WhatsApp. Então eu faço aqui uma outra sugestão ao Musk. Musk, por favor, oferece também uma grana aí para o Zuckerberg liberar as conversas do Adélio do WhatsApp, É uma boa, não é? Então vamos curtir e compartilhar e comentar aqui embaixo, porque para eu falar o que estou para revelar agora já é muito arriscado. Então me ajuda aí, vamos lá. Então essa postagem de José João de Menezes, do Facebook, diz que há gravações comprometedoras, inclusive de uma conversa entre a dona Dávila, acho que vocês sabem quem é, e o próprio Adélio Bispo. E o militar também afirma ter a placa do carro que levou Adélio até o local do crime e denuncia que o valor combinado com o criminoso era de R$1 milhão, supostamente apreendido pela Polícia Federal no escritório de um dos advogados de Adélio, escritório que, diz a denúncia, teria sido contratado pelo PT, PSOL e a Rede Globo. Pois é. A denúncia diz também que quem estava envolvido no caso é o tal do Lindinho Farias e a Narizinho, além de um cara que até se parece com o Che Guevara, que sumiu do país logo depois da tentativa de assassinar o Bolsonaro. Acho que vocês sabem quem é. Agora, como se não bastasse, diz a postagem que Luiz Manhattan foi preso sem mandato judicial, teve armas plantadas para incriminá-lo, mas foi libertado por uma juíza na audiência de custódia. E pasmem, dizem que ele está agora sendo assistido pelo PL por um advogado contratado pela Embaixada da Arábia Saudita. Tamanha a gravidade do que está sendo exposto. E vocês o que acham? Acreditam nisso? Eu já não duvido de mais nada, mas também não acredito em tudo. Mas depois das denúncias de Mike Pence ao vivo e a cores em pleno plenário nacional, não tem como não duvidar dessas empresas de checagem, não é mesmo? E você o que acha de tudo isso? Tem procedimento essa denúncia ou não? Deixe aqui abaixo o seu comentário. Mas não para por aí, porque o que tem também nesse mesmo post que o militar denunciou o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso e seus filhos, como donos da empresa LRBT, Empreendimentos Imobiliários, que faturou com obras para o governo federal mais de 15,5 bilhões de reais o governo, em contratos com indícios de fraude em empresas de fachada. Capital social da empresa, 900 milhões de reais, tudo isso em setembro de 2023 a fevereiro de 2025. Então as palavras do ministro como perdeu Mané e nós
nós vencemos o bolsonarismo, seriam palavras de um juiz ou de um agente político com interesses escusos, não é mesmo? Mas se conseguirmos com que tudo isso seja apurado com seriedade, o Brasil pode estar diante de mais um escândalo político da sua história recente. Pois é, Barrozinho, não é à toa que você está com o cu na mão, né? Mas por isso, se você quer mais conteúdos assim, sem medo da verdade, com coragem para denunciá-las e mostrá-las aqui, se inscreva aqui no canal, se não for inscrito, para que você não perca nenhum conteúdo. Curta e compartilha geral para que o Brasil seja passado a limpo e fiquemos livres do comunismo, porque o povo precisa saber a verdade. Chega de silêncio, chega de censura, e que a verdade venha à tona e que os culpados, quer eles quem sejam, paguem por seus crimes. Meu muito obrigado por ficar aqui até o final. Um beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus, que Deus nos abençoe e nos livre de todo mal, e a gente se vê no próximo vídeo.